Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para a correção das questões sobre transformações gasosas. Então, a primeira questão diz assim: um recipiente a 27 graus Celsius, então nós vamos anotar os dados. Temperatura T1 é igual a 27 graus Celsius. Contém 60 litros de um certo gás. Então, volume 1 é igual a 60 litros. De um certo gás, exercendo a pressão de 1 atm. P1 é igual a 1 atm. A pressão exercida por essa mesma massa de gás, ele quer saber a pressão 2, a 27 graus Celsius, então a temperatura permanece a mesma. T1 igual a T2, T2 igual a T1. Então, o que é que nós vamos perceber? Como a temperatura é a mesma, como a temperatura é constante, essa transformação é uma transformação isotérmica. Isotérmica porque a temperatura ela é constante. Aí ele diz volume 2 é igual a 15 litros. Então, vamos usar a fórmula. Como é uma transformação isotérmica, a fórmula que nós iremos utilizar será P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quem é P1? P1 é 1 atm. V1, 60 litros. É igual a P2 que nós não temos, então repete P2, vezes volume 2, que é igual a 15. 1 vezes 60, 60, que é igual a 15 P2. Aí, isola P2, 60 dividido por 15. P2 vai ser igual a 0,25 atm, ok? Então, esse é o resultado da questão 1. Vamos para a questão 2. A lei de Boyle afirma que, mantendo-se a temperatura constante, lembrando que a lei de Boyle é a da transformação isotérmica. Transformação isotérmica é aquela que a temperatura vai ser constante. A fórmula que nós iríamos utilizar no caso será a mesma fórmula da questão 1, certo? Então veja, mas essa questão não é de cálculo, né? Essa questão é de interpretação. A lei de Boyle, que é a transformação isotérmica, afirma que, mantendo-se a temperatura constante, a pressão P e o volume V de um gás relacionam-se da seguinte maneira. P e V vão ser o quê? Então, P e V são inversamente proporcionais, P mais V são constantes, P menos V constante, P é igual a V. Se P for reduzido à metade, o valor de V deverá dobrar. O que a gente sabe sobre essa transformação? Nós sabemos o seguinte. Num recipiente 1 com o êmbolozinho, certo? A gente percebe que a temperatura constante, o volume, quando for maior, volume maior, a pressão vai ser menor. Se nós temos o volume maior e a pressão menor, nós podemos perceber que esses valores, eles são inversamente proporcionais, certo? Então, na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. É tanto que a fórmula é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, porque eles são inversamente proporcionais. Então, a resposta certa seria a letra A, ok? Vamos para a questão 3.
A questão 3 diz assim: sob pressão de 5 atmosferas, então pressão 1 é igual a 5 atm, certa massa de um gás perfeito ocupa o volume de 50 litros. Então, V1 é igual a 50 litros. A temperatura de 100 Kelvin. T1 é igual a 100 Kelvin. Responda. Letra A. Vamos ver o que ele pede na letra A. Sob a pressão, sob que pressão o gás passa a ocupar o volume de 100 litros? Então, ele quer saber quem é P2, sabendo que o volume 2 é igual a 100 litros. Quando a temperatura for modificada para 400 Kelvin, então T2 é igual a 400 Kelvin. O que a gente vai perceber? Que transformação vai ser essa? A transformação que nós iremos ter será utilizar a equação geral dos gases, né? Que a fórmula vai ser P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa é a equação geral dos gases. Então, nós vamos colocar os valores nos locais corretos da fórmula. P1 vai ser 5 vezes V1, 50, sobre T1, que é 100 Kelvin. P2, nós não sabemos quem é, então vamos repetir P2 vezes V2, que é 100, sobre T2, que é 400. 5 50 vezes 5 vai dar 250 sobre 100 é igual 100 vezes P2, 100 P2 sobre 400. Vamos continuar. Então, o que a gente vai perceber? 250 vezes 400 vai ser igual a 100 mil. É igual 100 vezes 100 10.000. 10.000 P2. Isso aqui, gente, é a letra A, certo? Então, o que vai acontecer? P2 vai ser igual a 100.000 dividido por 10.000, que é igual a 10 atm, certo? Essa é a respostinha da letra A, 10 atm, certo? Aí tá o cálculo. Vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte. Letra B. Em que temperatura, então vai ser T2, o volume do gás será de 20 litros. V2 igual a 20 litros. Se a pressão for modificada para 2 atmosferas, então P2 é igual a 2 atmosferas. A gente vai fazer a mesma fórmula, pegando a base do que tem aqui no início, certo? Que dá no enunciado inicial. Vou fazer aqui um tracinho para a gente não misturar a letra A com a letra B. Então, o que a gente vai fazer? P1 vai ser 5 vezes V1, que vai ser 50, sobre T1, que vai ser 100. É igual P2, que é 2, vezes V2, que é 20, sobre T2, que nós não temos. O que a gente faz?
5 vezes 50, 250. Sobre 100, que é igual 2 vezes 20, 40. Sobre T2. Multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter 250, T2 é igual a 4.000. T2 vai ser igual a 4.000 dividido por 250. T2 vai ser igual a 16 Kelvin, certo? Essa aqui seria a resposta para a letra B. Vamos para a letra C. Vou ver se cabe nesse espaçozinho aqui a letra C. Então, o que é que ele diz na letra C? Que volume o gás passará a ocupar? Então, ele quer V2. Que volume o gás passará a ocupar se a temperatura for alterada para 200 Kelvin. Então, T2 igual 200 Kelvin. E uma pressão P2 de 4 atm. Usando a mesma fórmula, nós iremos fazer P1 é 5, V1 50, sobre T1, que é 100. P2, 4, V2 não se sabe e T2 vai ser 200. Vou trazer para mais perto. O que é que nós iremos ver aqui? Nós iremos ter 250 sobre 100 é igual a 4V2 sobre 200. Vamos multiplicar os meios pelos extremos, né? Um lado vezes o outro. 250 vezes 200 vai dar 50.000. 100 vezes 4, 400. 400 V2. Isolo V2 é igual a 50.000 dividido por 400. V2 vai ser igual a 125 litros. Então, letra C, 125. Vamos para o próximo vídeo, daqui a pouco, a continuação.